A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições e outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros, devido à colonização, à migração e aos povos que já habitavam aqui. Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura brasileira diz respeito aos povos indígenas que já habitavam em nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam sua cultura aliada a um modo simples e em contato com a natureza. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida à força nos povos indígenas e as missões da Companhia de Jesus, formada por padres jesuítas, vieram para o Brasil com a intenção de catequizar os índios. Já no século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos à força para o Brasil para servir de escravos. Eles trouxeram consigo elementos da sua cultura e seus hábitos, como religiões de matrizes africanas, culinária e seus instrumentos. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto por trabalhadores italianos que vieram nas lavouras de café, quando os primeiros indícios de abolição de escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outro fluxo migratório aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio no território brasileiro. Toda essa união de povos provocou a formação de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado, uma cultura mista. Com isso, nosso Brasil sofreu diversas influências, entre elas estão a influência europeia. A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literaturas foram trazidos para o território brasileiro, fundindo-se com os elementos de outros povos. Outra influência foi a influência indígena. Hoje, nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporar em nosso vocabulário palavras de origem tupi-guarani, como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí. São de origem indígenas, além do hábito alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos. A mandioca, ela nasceu na cultura indígena antes da chegada dos portugueses. Outra forte influência foi a influência africana. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas, como o candomblé e a umbanda, que mistura elementos do candomblé com o espiritismo kardecista. Eles também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspirações naquilo que compunha a culinária africana de onde vieram. Outra marca cultural muito forte é a capoeira, praticada até hoje. Atualmente, a cultura brasileira sofreu diversas influências além daquelas que já vimos anteriormente. Na próxima aula, vamos ver alguns aspectos culturais de cada região brasileira. Um beijo e até a próxima!